Muito bem, seja bem-vindo então à resolução do último exercício aqui da nosso módulo, né, de condicionais. Certamente a esse ponto você já assistiu a aula, já tentou fazer todos os exercícios anteriores. E aí vamos para a resolução desse problema aqui que acrescenta alguma complexidade já. A gente vai começar a colocar alguns elementos aqui um pouco mais complexos, né? Para que o nosso programa, a partir desse momento, ele vai ficar um pouquinho mais estruturado, com a utilização de algumas funções, alguns módulos aqui, que vai deixar o nosso programa cada vez com uma cara mais profissional, né? Então, o programa aqui, ele está querendo o quê? Está querendo falar de hora da refeição, né? Então, ele fala que se tiver entre meio-dia e 1 hora, 18 e 19, 7 às 8, e aí vai ser a hora do café da manhã, do almoço ou da janta, né? E a gente tem que imprimir exatamente isso: breakfast time, lunch time, dinner time. E aí ele assume, né, que o usuário vai sempre imputar aqui numa hora de 24 horas, tá bom? Então a gente vai colocar 7 da manhã, ou 19 horas, ou 23 horas, e aí dessa forma, tá bom? E ele fala para a gente criar uma estrutura que até então a gente não vinha criando, que é o que? É criar uma função chamada convert, que vai ser chamada pela função main, que é a função principal. Isso daí vai fazer o quê? Vai fazer a conversão dessas horas, né? Por exemplo, se o usuário coloca lá 7h30, ele vai imprimir o quê? 7 horas e meia, tá bom? Então, tendo lido isso daí, a gente atenta aqui para ele já fala para a gente, ó, eu quero que você siga essa estrutura. Vai definir uma função principal, você vai definir a função de conversão, e aqui eu vou falar rapidamente. Certamente, se você assistiu a aula, você já entendeu por quê. Isso aqui é uma estrutura que a gente usa o quê? Às vezes, num programa, você pode criar vários e aí você vai chamar funções em outro programa, né? Então, isso daqui é basicamente o quê? O que tiver aqui só vai ser executado se a gente executar esse programa principal realmente, tá bom? Se estiver sendo usado em outro programa, aí não vai ser executado determinadas funções que a gente coloque aqui, tá bom? Basicamente é isso daí. Obviamente que se você assistiu a aula, você já entendeu melhor como que funciona isso daqui, tá bom? A intenção aqui não é dar a aula, porque a aula já segue muito bem explicada aqui pelo David Mellan, tá bom? Então vamos para a nossa resolução. Eu já copiei exatamente isso daqui, tá bom? Para a gente aqui, e a gente vai definir a nossa função main. Então, o início de tudo é o quê? Qual que é essa refeição, né? O usuário tem que dar para a gente um input. O input é o quê? Essa pergunta aqui é what time is it, né? Então vamos colocar exatamente isso daí. What time is it? A gente coloca um espaço e fecha, tá bom? E aí a partir daí, beleza, o usuário colocou, né, o, o horário dele. Mas aí, o que a gente vai fazer com isso daí? A gente tem que transformar isso daí em hora. Porque se a gente lembrar, né, um input é uma string, né? E a gente tem que transformar isso daí o quê? Em meal time, que vai ser igual aqui. Aí agora a gente tem que converter essa mil através da nossa função, o que? Da nossa função convert, tá bom? Então, convert, eu quero que você converta o que? Olha, converte para mim isso que o usuário colocou ali em cima, tá bom? Então aí no final a gente vai ter aqui o formato que ele quer, tá bom? Que vai ser esse 7 horas e meia aqui, por exemplo, tá bom? Então, a partir daqui, não tem muito o que a gente fazer. Enquanto a gente não converter isso daqui, né, não adianta a gente seguir aqui. Então, vamos para a nossa função agora de conversão, tá bom? A nossa função de conversão, ela vai receber, né, duas variáveis, por assim dizer, né, que é a variável de hora e a variável de minutos, tá bom? Que vai vir da onde? Vai vir desse time, tá bom? Aqui a gente pode colocar qualquer coisa, tá bom? Aqui foi colocado time por maneira mais intuitiva. Quando a gente chamou a função convert, por exemplo, a gente falou que é mil. E aí é meramente a forma que isso daqui funciona. Então você pode escrever qualquer coisa aqui também que vai funcionar de qualquer maneira. E aí que você vai seguindo qualquer coisa, né? Mas obviamente a gente vai seguir aqui o padrão que foi passado. Na aula passada, vocês devem lembrar que a gente viu a função split, né? Então, vamos lembrar, o usuário ele vai colocar o que, por exemplo? 7 horas e meia, ou alguma outra hora aqui, ó, 8 e 1. Então, o que divide a hora dos minutos, né? Então, se a gente observar aqui, o que divide a hora dos minutos? É exatamente o que? Os dois pontos, né? Então, a gente quer que ele faça um split,
vamos lembrar que tem que colocar aqui entre aspas, nos 2 pontos. Então, se a gente coloca ali o split nos 2 pontos, a gente vai ter hora para um lado e minuto por outro. Já atribuído aqui, hora e minuto. A gente tem que lembrar o quê? Que isso daí ainda é uma string, né? Então, a gente tem que o quê? Tem que converter isso daí. Vamos converter para float, tá bom? Então, vamos fazer a mesma forma que a gente fez anteriormente, que a gente colocou o quê? Olha, eu quero que você converta a hora e o minuto para float, tá bom? Float h e float minutos. Então, a partir desse momento, deixaram de ser string essas variáveis que a gente criou, tá bom? Aí, uma coisa que a gente precisa, por exemplo, aqui, o set, a gente pode ver que o set não tem problema, né? Agora, o 30, a gente vai ter que converter ele de uma maneira, né, que ele vire o quê? 0,5. Então, a gente tem que converter esses minutos em hora, para que fique mais fácil, né? Afinal, 30 minutos é a metade, né, dos 60 minutos que tem uma hora. Então, aqui a gente tem que fazer uma função de converter o quê? Vamos convert, vamos transformar, na verdade, vamos lá. Transform os minutos. Então, a gente vai fazer uma transformação nesses minutos, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar esses minutos e dividir por 60. A partir do momento que a gente divide os minutos por 60, a gente conseguiu transformar ele num formato de hora, tá bom? E aí, no final, a gente vai ter que o quê? Vai ter que, né, return the converted. Então, a gente vai retornar o quê? A nossa hora mais os nossos minutos convertidos. E aí, a gente vai ter agora nossa hora. Vamos fazer o seguinte aqui, tá bom? Agora, vamos dar um print no meal time, para a gente ver exatamente o que a gente fez aqui, tá bom? Vamos executar esse programa, python meal.py. E aí vamos lá, 7 horas e 30, exatamente o exemplo que ele deu ali. Então, 7 horas e meia. Então, a partir desse momento, a gente já tem tudo o que a gente precisa aqui para começar a tratar. Tratar o quê? Será que é café da manhã? Será que é almoço? Ou será que é janta? Aí a gente vai entrar, né? Nosso capítulo está tratando exatamente, né, de condicionais. Então, é a partir disso daí que a gente vai conseguir. Então, o break fast. O que a gente precisa, né, para o break fast? Se o meal time for maior ou igual a quê? Maior ou igual a 7, por exemplo. E meal time for menor ou igual a 8.0. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai imprimir para a gente que é a hora do café da manhã. Né? Print breakfast time. Tá bom? E vamos, antes de prosseguir aqui, é sempre bom a gente fazer um teste, né? Vamos dar uma testada aqui então. Meal time, 7 horas e 30. Então ele imprimiu pra gente aqui breakfast time. Então a gente já sabe que essas condições aqui estão funcionando, né? Então vamos fazer aqui, ó, agora o lunch, que é o almoço, né? Elif meal time for maior ou igual a 12.0. Lembrar que esses valores aqui todos, né, eu não estou inventando, foi passado pelo problema, tá bom? 13.0. Aí ele vai imprimir pra gente o lunch time. Aí aqui para ficar um pouquinho mais rápido, a gente pode vir aqui, dar um Ctrl C e vamos fazer o dinner. Aí a hora aqui é 18, aqui é 19 e aqui é dinner time, tá bom? Então, vamos fazer esses testes aí, vamos só limpar aqui, vamos executar mais uma vez aqui. Agora para o almoço, a gente pode botar aqui, por exemplo, 12 e 43. Ele fala pra gente que é o lunch time, né? Vamos ver a hora da janta ali, teria que ser entre 18 e 56. Aí é dinner time. E quando a gente não tem
horário nenhum, né? O que ele vai aparecer pra gente? Por exemplo, vamos botar aqui 9 da manhã. Ele não faz nada, né? Obviamente a gente pode botar aqui um else, se quisesse aqui, o problema não pede. Então eu vou colocar aqui só como exemplo realmente, tá bom? Print não é hora de comer. Vamos testar isso daqui, né? Só pra ver se funciona. Então 9 horas. Ele fala pra gente, ó, não é hora de comer. Eu vou tirar aqui porque o problema não pede isso, tá bom? Vamos aqui então. O problema, ele passa pra gente aqui realizar as checagens para ver se realmente está funcionando ou não. E se tudo passar, né, significa que o nosso programa foi executado corretamente. Caso contrário, a gente vê aqui o que deu de erro e aí a gente corrige se for necessário, tá bom? Vamos só aguardar aqui os resultados. Muito bom. Então, deu tudo certo. No final é só submeter. E eu espero que tenha ficado claro. Obviamente, aqui alguns conceitos eu passei de maneira um pouquinho mais rápida, porque eu sempre entendo que a aula já foi assistida. Então, aqui é realmente para refrescar um pouquinho a memória, né? E ver uma forma você pode ter resolvido de outra forma também. O importante é chegar no resultado final aqui, tá bom? Então, eu agradeço o seu tempo, a sua atenção. Peço para que, se você gostar desse conteúdo, que você curta e siga a nossa página para mais conteúdos como este. Muito obrigado.